Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões então aqui? Então vamos lá. Tenho aqui as duas cartas do baralho chinês para passar a energia geral do dia. Olha, carta da raposa e carta da aliança. Carta 1, carta 2. Você escolhe uma que eu vou te passar a energia no final do vídeo, tá bom? Outra coisa, não se esqueça da nossa maravilhosa. Não se esqueça de deixar o seu amém. E também de você fazer a oração aí com a gente, a corrente de orações, o Salmo 5, versículo 12, tá bom? Nós estamos quase encerrando esta previsão para terça, né? Na previsão que eu vou lançar para quarta, que a gente vai dar um encerramento dessa corrente de orações. Então nós já estamos no finzinho já. Vamos às previsões agora? Então vamos lá. Signo de Áries. Áries, área da saúde, o 6 de ouros. 6 de ouros fala muito aqui de você tendo mais energia, até fazendo mais do que eu quero de costume, tá? Então aproveita aí. Área profissional, a carta do mago. O mago é a carta do início, né? Momento bom para iniciar novos projetos, para começar novas coisas dentro do ambiente profissional, mas pode falar também de coisas que você está fazendo no ambiente profissional e que elas ainda precisam amadurecer, porque estão muito em um nível inicial. Se você vai passar por entrevista, cuidado, porque essa carta ela pode indicar também você causando a impressão de ser um principiante. Então venda melhor o seu peixe. Se você está à procura de vaga, essa carta pode indicar nova vaga surgindo aí para você se candidatar. Área amorosa, vamos lá, deixa eu só organizar essas cartas melhor. Área amorosa, essa é a carta do diabo. Então, né? Olha, o diabo sempre fala, como que eu posso falar assim? De situações que envolvem assuntos de pessoas mal intencionadas, tá? Então, para mim, eu enxergo muitas vezes nessa carta pessoas que possam querer atrapalhar o relacionamento de vocês, você que se relaciona. Então tenta não expor muito hoje a sua vida, e se já tem alguém que costuma atrapalhar a vida de vocês, do casal, você ao máximo preserve a distância. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa sem tirar nem pôr, tá? E se você não tem alguém, essa carta para mim ela simboliza dificuldade. Muitas vezes pessoas que querem atrapalhar os teus caminhos no campo do amor, né? Então, enfim, veja quem você traz para perto de você. Às vezes a pessoa te prejudica só de jogar mal olhado, entendeu? Bom, sua cor eu vou te indicar o branco. Pode recitar 9 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Falta de auxílio espiritual. Tá precisando reforçar a sua espiritualidade, porque é que fala assim que a espiritualidade não está te ajudando, falta auxílio da espiritualidade porque o seu contato com o espiritual não está muito fortalecido. Participa da nossa corrente de orações. Bom, não se esquece do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Touro, área da saúde, a torre. Cuidado, touro. Torre pode falar de situações indesejadas, indisposição física, se já tem algum problema, cuidar mais porque não indica grande melhora. Área profissional, o rei de espadas, pode falar de um homem mais exigente no trabalho, geralmente um chefe, enfim, então presta atenção, faça as coisas de um jeito mais certinho, tá bom? Se você está à procura de vaga, essa carta pode revelar dificuldade, pessoas que não te dão amparo, entendeu? E se você vai passar por entrevista, é uma carta que diz que você vai ser uma pessoa bem cobrada. Então vai o mais preparado, mais preparada possível. Área amorosa, o 10 de paus. É a carta da vitória com muito esforço. Então é o seguinte, se você se relaciona amorosamente, ou até se você está conhecendo alguém, diz que você consegue avançar com muito custo, resolver questões com muito custo promover a harmonia dentro da relação. Então, se puder ficar um pouco mais afastado da pessoa, é o ideal, porque te exigiria muito esforço, entendeu? Ainda mais se tiver algum problema para resolver entre vocês. Se você não tem alguém,
Essa carta também diz que, olha, para conquistar alguém tem que realmente fazer um esforço grande. Então, paciência aí, deixa para um outro dia que tem energia mais favorável. Bom, sua cor, eu vou te indicar o castanho, pode recitar 4 vezes o versículo da corrente de orações. Nossa, caiu até um dado aqui. Dados astrológicos. Falta de empatia dentro do campo familiar, entendeu? Falta de sintonia, falta de bom contato, de bom convívio, tá? Não esquece do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Gêmeos, área da saúde, Gêmeos, é a carta 2 de ouros. Essa é a carta do equilibrista, né? É você tentando manter o equilíbrio. Essa carta fala de 50%. É você que tem que fazer um esforço aí para manter o equilíbrio, entendeu? Área profissional é a carta da temperança. A temperança fala que a situação caminha para o positivo, porém de modo lento, tá? Então tenha paciência. Se você tem que fazer alguma coisa de modo muito rápido hoje, pode sentir dificuldades. Se você vai passar por entrevista, é uma carta harmoniosa, mas cuidado com a falta de iniciativa, entendeu? Se você está à procura de vaga, essa carta fala que aos poucos a espiritualidade está agindo, mas a bênção não chega hoje. Olha, área amorosa, essa é a carta do enforcado ou do pendurado. Essa carta simboliza muito situações cujas quais você se sente presa, nas quais você se sente presa ou preso, né? E você, para lutar por aquilo que você acredita dentro da relação. Enfim, então você tem que ter discernimento e entender que as coisas não se ajeitam muito bem como você gostaria e que você vai ter que fazer sacrifícios neste dia. Já tem alguma situação complicada, saiba que a outra pessoa não vai torcer o braço para você. Então tem que ter paciência. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa sem tirar nem pôr. As coisas não vêm fácil e você vai ter que tirar aí um pouco das tuas vontades para conseguir equilibrar essa situação. Se você não tem alguém, olha, não é o dia. Definitivamente hoje é muito difícil, então deixa para um outro momento. Não se esquece do baralho chinês no final do vídeo, né? Sua cor eu vou te indicar hoje. Você pode usar cinza e recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. Olha só. Então, facilidade de uma das partes no trato sexual favorece muito a dominação sexual, tá? De uma das partes aí. Então, assim, a relação pode não estar bem a nível de conversa, convivência, mas na cama dá para aproveitar. Então, aproveita. Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Câncer, olha só, área da saúde é 9 de ouros. É uma carta ótima, principalmente para quem está fazendo algum tratamento. Se você está fazendo algum tratamento, diz que hoje você tem um resultado desse tratamento, resultado positivo, entendeu? Mas mesmo você que não tem nenhum problema, nada, essa carta fala que você está só colhendo os frutos do que você está plantando, entendeu? É resultado dos cuidados que você tem. Área aqui profissional, 4 de paus. É uma carta de esforço, né? Conquistas que vêm com o suor do teu esforço. É um dia de esforço, porém é um dia que você avança, progride, melhora as coisas no ambiente profissional, entendeu? Mas as coisas vêm na dureza e não na moleza. Se você vai passar por entrevista, essa carta diz que é uma prova, mas que você tem que se esforçar. E veja seu horóscopo mensal, marca a contratação, porque essa carta fala de prova que você consegue ter vitória, entendeu? Mas é na entrevista, tem que ver se marca o contrato lá no mensal. Se você está à procura de vaga, o 4 de pau simboliza para você continuar se esforçando aí, que uma hora você vai chegar num bom resultado. Mas eu não estou sentindo a intuição que é hoje, viu? Área amorosa é o 10 de espadas. O 10 de espadas fala muito de situações que caminham contra os teus planos, né? Então entenda isso, não marque muitas coisas dentro do relacionamento, não crie muitos combinados, porque você vai sentir que é como se a situação estivesse se opondo àquilo que você quer planejar dentro da relação. Às vezes pode ser a pessoa que se opõe, ou às vezes pode ser algum acontecimento externo que se opõe a vocês. Marcou dia em algum lugar,
caiu um toró, um pé d'água que impediu tudo. Enfim, esse tem um exemplo. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém também, a maré está contra, então não tente nadar, tá? Fica no cantinho, deixa para entrar no mar depois. Sua cor, eu vou te indicar que você pode usar prata e pode recitar 4 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, aqui fala de tristeza com amizades, né? Presta atenção, então, não dependa muito de amizades hoje. Não se esquece do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Leão, área da saúde, Leão. Rainha de Copas. Olha, a Rainha de Copas não é uma carta ruim, tá? É uma carta que indica até um certo vigor. Só cuida do teu emocional para você não ficar acumulando sentimentos em exagero e eles não sugarem um pouco a tua energia física. Mas sabendo equilibrar o emocional, o bem-estar vem. Área que profissional 7 de espadas. Essa é uma carta que fala muito de situações que te geram desconfiança, insegurança, incertezas, né? E você pode às vezes suspeitar que alguém não está sendo verdadeiro contigo no ambiente profissional, ou que algo não é o que aparenta ser. Enfim, mas é você que tem que investigar as coisas. Aí veja o horóscopo mensal se às vezes está falando lá alguma coisa que você suspeita, entendeu? Se você vai passar por entrevista, também diz assim que algo te causa estranheza dentro dessa entrevista, né? Algumas pessoas aí poderão até achar que às vezes esse trabalho é mentira, ou alguma enganação, enfim. Mas é uma carta difícil para contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta revela você procurando, né? Mas ainda não encontrando bem o que gostaria. Área amorosa, essa é a carta do 7 de paus. É a carta da vitória, que vem com o seu esforço, com a sua dedicação, mas é uma carta boa principalmente para conquistar mais a pessoa, para ter mais iniciativa dentro dessa relação, para fazer com que as coisas se direcionem mais do jeito que você quer, de acordo com o teu gosto, desde que você se esforce, mas traz essa capacidade de vencer nos assuntos, entendeu? Se você está conhecendo alguém, essa carta também fala dessa conquista, seu poder de conquista e de persuasão estão exaltados, tá? Ainda mais se o horóscopo mensal, se eu estiver falando de facilidade de firmar relacionamento, essa carta pode falar de você conquistando a pessoa, entendeu? E se você não tem alguém, a mesma coisa que eu falei para quem está conhecendo alguém. Se o seu horóscopo favorece muito de você conquistar pessoas, firmar relacionamentos, essa carta pode indicar que essa é a hora de você começar a partir pro ataque, tá bom? Sua cor. Vou te indicar o vinho, pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos. Aqui fala muito de desânimo de você ter que ir a algum lugar, né? E talvez algum lugar que você não queira ir, que você está evitando de ir, né? Traz essa energia. Não esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Signo de Virgem, área da saúde é a carta do louco. Olha, o louco pede para você tomar cuidado com a sua saúde psíquica, tá bom? Presta mais atenção com a sua saúde psíquica, porque pode falar loucuras, mas no sentido às vezes da sua mente não tá muito equilibrada, você não tá conseguindo às vezes lidar com alguma questão psicológica. Área profissional é o carro. Carro é o avanço, é o progresso, também é uma carta que fala de transportes, né? Se você tem que se deslocar a locais, ter que ir a locais, enfim, traz esse favorecimento até quem trabalha com mototáxi, Uber, essas coisas traz mais movimento para você no teu dia, mais corrida, né? Mais corridas, enfim, então aproveita. Bom, é uma carta para evoluir nos assuntos que você tiver que pôr em pauta aí. Se você vai passar por entrevista, é uma carta ótima, diz que você causa uma ótima impressão, só veja o seu horóscopo mensal, marca a contratação. Você está à procura de vaga? Então, a minha intuição não está marcando. Essa é uma carta até positiva, mas a minha intuição está dizendo não, que você ainda vai continuar procurando. Área amorosa é o Pajem de Espadas. Pajem de Espadas, essa é uma carta um pouco fria. Você pode sentir o relacionamento se esfriando um pouco. Às vezes
a tendência é uma das partes estar muito fria e calculista. Fria no sentido de pensar muito e sentir pouco, entendeu? E você vai ter que aprender a entender e a manejar essa situação. Você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, a situação não favorece criar vínculos emocionais. Então tem que esperar um pouco. Bom, sua cor, eu vou te indicar hoje, você pode usar o amarelo e pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. Olha só. Dados astrológicos, facilidade de realizar coisas que você gosta por hobby. Assistir um filme, jogar um videogame, enfim, ler um livro que às vezes não tinha tempo de ler, que você lê por prazer. São hobbies que você faz que trazem mais alegria para o teu dia. Não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Libra, área da saúde Libra, o As de espadas. Perdão, As de paus. É uma carta de pequeno vigor. É assim, se você tem problemas, começo de recuperação. Se você não tem problemas, boas energias, mas não abuse, porque é uma energia pequena e frágil. Se não souber lidar, a situação pode desandar. Área profissional 3 de ouros. 3 de ouros, facilidade de fazer parcerias, de se associar a pessoas, de obter melhores resultados se juntando a pessoas, entendeu? É uma carta que favorece as negociações também. Então aproveita todos esses assuntos. Se você vai passar por entrevista, ótima carta, pode daí surgir uma boa interação, uma interação bem profissional. Só veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se está à procura de vaga, procure, porque você pode encontrar pessoas que te informem ou até que te estendam a mão no sentido profissional, tá? Área que amorosa é a morte. Então, a morte fala de situações que estão se encerrando, entendeu? Geralmente essa carta fala de falta de conexão. Às vezes a conversa que se encerra, que não flui muito hoje, o que não significa que não vai fluir amanhã. Mas como a previsão é para hoje, você tem essa ciência, tá? Você está conhecendo alguém, cuidado, tem uma energia um pouco difícil, você pode sentir falta de conexão, e às vezes essa carta pode simbolizar a ruptura total, tanto para quem se relaciona quanto quem está conhecendo alguém. Mas veja seu horóscopo mensal, se lá estiver marcando isso, é um dia para se tomar cuidado redobrado, tá? Se você está à procura de relacionamento, não é uma carta promissora. Aguarde ainda e orar mais, tá? Bom, sua cor. Olha, sua cor eu vou te indicar branco com preto, mas mais preto que branco, tá? Você pode recitar aí 9 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Então, aqui fala assim, que tem um sentimento muito forte no campo do amor, né? Emocional bem forte. Acredito que apesar de algumas coisas se romperem dentro da relação, o sentimento não acaba, entendeu? Eu sinto mais da tua parte, parece que você tem fortes sentimentos pela pessoa, mas ainda a situação não está muito organizada para você conseguir realizar tudo o que você gostaria dentro dessa relação, né? Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo, que Deus abençoe o teu dia. Amém? Escorpião, área da saúde, essa é a carta da sacerdotisa. É o seguinte, se você tem algum problema, tá precisando reavaliar essa situação, tá? Cuidar mais, porque não é uma carta que fala de grande melhora. Se você não tem nada, essa é uma carta que ela fala de uma certa estagnação, então não tende a piorar. É só manter aí o ritmo. Área profissional, 8 de ouros. É uma carta boa para novos trabalhos, viu? Mas assim, se você trabalha, pode ser que às vezes ou surja uma nova vaga de emprego, ou às vezes algo dentro do próprio emprego, que é uma função diferente, algo que nunca foi pedido e de repente hoje é pedido, entendeu? Pode simbolizar isso também, trabalhos novos que você tem que executar, que você ainda não tem tanta experiência. Se você vai passar por entrevista, é uma carta boa se o emprego for um emprego de iniciante, um estagiário ou uma vaga de cargo menor, porque se for um cargo de chefia, essa carta traz dificuldade na entrevista, viu? E veja seu horóscopo mensal, marca a contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta fala assim,
principalmente de vagas menores, de cargos menores que surgem aí, que você precisa caçar e se candidatar, porque você tem favorecimento para isso. Área amorosa, a carta da Rainha de Espadas. Rainha de Espadas fala muito que uma das partes, geralmente a mulher, ou a figura mais passiva da relação, tende a, é o que a minha intuição está falando, a ter uma postura mais controladora, mais exigente. Então vai ter que ter mais sabedoria aí para saber manusear essa situação. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa sem tirar nem pôr, tá? Se você é a mulher da relação, a figura passiva, cuidado para você não cometer excessos de julgamento, às vezes cobrar mais do que o momento propicia, né? Porque não que a sua cobrança esteja errada, mas às vezes você cobrar no momento inapropriado, em um momento inapropriado. Então, observe essa situação. Se você não tem alguém, a carta da rainha diz que tá muito exigente. Tá muito exigente. Tem que baixar um pouco as exigências. Bom, sua cor, eu vou te indicar. Hoje você pode recitar aqui como mais favorável. Perdão. Sua cor é o ciano. É um azul, é um tom de azul. E você pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos. Facilidade de fazer coisas emocionantes, né, no teu dia. Coisas por lazer. Aqui traz esse favorecimento, coisas por lazer. Geralmente envolvendo pessoas ou tecnologias que te trazem prazer, entendeu? Bom, não se esquece do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Sagitário, vamos lá, Sagitário, 8 de paus é uma carta que fala de vigor crescente, só que às vezes essa carta pode simbolizar até excesso de vigor, causando um pouco de ansiedade, necessidade de se mexer mais, entendeu? Mas enfim, normalmente é boa. A área aqui profissional é a carta do 6 de copas. Essa carta ela traz uma certa nostalgia. Parece que o presente não te agrada e parece que você tem... É como se você quisesse voltar no tempo em algum assunto profissional, né? Enfim, é saber aceitar a situação como ela é, aprender com o passado e veja o horóscopo mensal para você receber mais dicas e conseguir construir uma situação melhor, porque algo não está te satisfazendo. Você vai passar por entrevista... Cuidado para você às vezes não falar demais do teu passado profissional. Isso atrapalhar o andamento da entrevista. Se você está à procura de vaga, o 6 de copas simboliza ainda que a situação não te agrada, não há o movimento que você gostaria, né? A área que amorosa é o 3 de copas. 3 de copas é a carta do festejo, é um bom momento para se reunir com a pessoa amada, comer uma coisa especial, sabe? Vocês vão se alegrar mais, um vai querer mais a presença do outro. É uma carta positiva, tá? Para juntar aí vocês. Se você está conhecendo alguém também, carta ótima para vocês marcar um encontro. Como a gente está em época de pandemia, você vê se a sua região é possível. Porque aqui na minha região, o Covid não está afetando. Glória a Deus, né? Mas se a sua região estiver muito difícil, procura manter a conversa pela internet que o clima entre vocês está melhor, entendeu? Se você não tem alguém, bom momento para começar a conhecer novas pessoas. Se abrir aí para conhecer nova gente, reciclar as amizades, enfim, porque traz uma química maior aí no ar, tá? Bom, sua cor, eu vou te indicar o rosa, pode recitar aí 6 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, você tem muito ânimo com respeito à espiritualidade, né? Então aproveita para se dedicar mais ao espiritual e peça que as bênçãos sejam aceleradas na tua vida. Não se esquece do baralho chinês no final do vídeo e que Deus abençoe o teu dia. Amém? Capricórnio, chegamos a ti finalmente, hein? Área da saúde, nossa, falando de você, Capricórnio, ontem eu gravei a previsão para o teu signo, ontem que eu digo é domingo, né, porque eu tô gravando essa previsão antes do dia chegar, enfim.
e vi uma energia tão interessante para você no teu horóscopo mensal. Não perca, viu? Tenho boas novas para você logo no mês de janeiro, tá? Então eu te aguardo lá. Mas enfim, voltando aqui, vai ser postado na segunda-feira, já vai ser postado, que é hoje que eu tô gravando este horóscopo aqui. Vai ser postado para você aí o teu vídeo de previsão mensal. Bom, cavaleiro, na área da saúde fala muito progresso, saúde que está progredindo. Se tem algum problema também, você está melhorando, só que é aos poucos, tá? Área aqui, profissional 5 de paus. 5 de paus é a carta da contenda, da desavença, da facilidade de gerar concórdia, né? Evite trabalhos em grupo, se já tem pessoas ou situações difíceis, estressantes, evite também para não haver aí um desentendimento entre as partes. Se você vai passar por entrevista, cuidado, porque essa carta fala de desavença. Às vezes não desavença de xingamento, mas a outra pessoa não concorda com algo que você diz e vice-versa. Isso não vai agradar, infelizmente. Então, muita oração, só Deus para transformar água em vinho aí na tua vida. Se você vai passar por entrevista, é isso. Se você está à procura de vaga, 5 de paus fala de dificuldade, não é o dia ideal. Área amorosa, 6 de espadas. Então, 6 de espadas é uma carta que fala muito de você de modo inconstante. É provável que você sinta uma certa turbulência dentro do ambiente amoroso, né? E você ainda está tentando aí colocar as coisas nos trilhos. Enfim, mas hoje não favorece muito, mas aproveita para ir pensando, olha o horóscopo mensal lá, vê as dicas que tem, entendeu? Para que aos poucos você possa ajeitar essa situação, mas hoje não é o momento. Mas é um passo a ser dado, que é refletir sobre a situação na qual você se encontra. Você está conhecendo alguém também, as coisas estão indefinidas, indecisas, causam uma certa turbulência aí no teu pensar, e vale a dica que eu dei para quem já se relaciona. Você não tem alguém, a mesma coisa também. Essa carta ela simboliza muito que você não sabe bem a direção, o rumo que você quer tomar. A situação não está muito promissora, né? E você sente que algo tem que ser mudado, mas ainda não sabe bem o que e como. Bom, sua cor, eu vou te indicar aqui para você como mais favorável. Você pode usar aí a cor caramelo, né? Que é um tom de amarelo. E pode recitar 7 vezes o versículo da corrente de orações. Olha só. Então, aqui fala de surpresas desagradáveis dentro de casa. Infelizmente, tá? Às vezes algum acontecimento que você não esperava. Enfim. Ore para que Deus transmute essa energia, viu? Oro por você. Não se esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo. Que Deus abençoe o teu dia. Amém? Aquário, vamos lá, Aquário, rei de paus na área da saúde, beleza, uma carta de vigor, de energia, né? Se tá precisando de recuperação, momento bom para sentir que suas energias são reabastecidas. Área aqui, profissional, 2 de paus. Então, 2 de paus é uma carta de estratégia, né? É um momento melhor para você pensar de modo estratégico, reorganizar as coisas, rever o andamento dos seus projetos aí para fazer de modo mais otimizado e eficaz. Se você vai passar por entrevista, diz que você é uma pessoa que age de modo cauteloso. Então aproveita, mas veja seu horóscopo mensal, marca a contratação, tá? E cuidado com excesso de cautela, porque essa carta pode às vezes representar excesso de planejamento. Mas muito raramente. Então vai com fé e veja o horóscopo mensal. Você está à procura de vaga, essa carta diz assim que você... É um momento bom para você repensar a sua estratégia para conquistar uma vaga, né? Momento bom para você se atualizar, pensar melhor, se direcionar mais. Olha, eu tenho um amigo meu que está precisando de emprego, eu dei tantas dicas para ele. Sabe, não falta oportunidade, o que falta é a pessoa esclarecer um pouco mais a cabeça. Então, enfim, às vezes a gente não tem a ideia, entendeu?
E é preciso de você se informar mais para você renovar mais o teu ambiente profissional, as tuas possibilidades profissionais. Então é hora de sentar para montar a sua estratégia. Área amorosa, carta 9 de paus. O 9 de paus é uma carta, tá vendo que é um navio trombando, batendo numa rocha. Então é uma carta um pouco difícil, pode falar de situações de conflito, ou pode falar de situações que o destino não propicia aquilo que você gostaria, né? O barco está tentando ir por um caminho que tem uma rocha ali impedindo. Enfim, então não seja teimosa, não seja teimoso, porque essa carta ela não favorece conclusões. Então você viu que uma situação não está dando certo, não insiste, senão vai ser mais dor de cabeça e a grande tendência de não vingar. Muita dor de cabeça, muito trabalho e resultado inviável ou indesejado, enfim. Então, presta atenção nessa situação, tá? O ideal é você ficar mais no teu canto. Se você está conhecendo alguém também, e se você não tem alguém, também a situação está obstruída hoje, viu? Não tente. É dor de cabeça. Bom, sua cor eu vou te indicar hoje como mais favorável. Você pode usar o laranja, recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Olha, dados astrológicos, facilidade de obter ajuda dentro de casa. Alguém que possa se solidarizar com você para te ajudar em alguma situação. Bom, não esquece do baralho chinês, que Deus abençoe o teu dia. Ok? Peixes, chegamos a ti, Fish. Vamos lá, Fish. Área da saúde, o eremita. O eremita é um idoso. Então, por isso, ele pode simbolizar dores no corpo, cansaço mais do que de costume. E se você já tem algum problema, pode indicar dificuldade de regeneração, tá? Área profissional é o mundo. O mundo é uma carta ótima, uma das melhores do baralho, se não a melhor. Fala de equilíbrio, facilidade de realizar os teus projetos de modo organizado, equilibrado, harmônico, né? Facilidade de promover a harmonia no ambiente profissional e com isso fazer com que as coisas evoluam mais neste dia. Se você vai passar por entrevista, carta ótima. Tudo bem equilibrado, cada peça no seu lugar, mas veja seu horóscopo mensal, marca contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta pode simbolizar sim facilidade de encontrar mais de uma oportunidade para você se candidatar e ser chamado para entrevista. Então casse aí porque traz essa energia favorável, é momento para isso. Área amorosa, o 5 de ouros. Então, 5 de ouros fala de planos que você tenta pôr em prática e não dão certo, dentro do meu jeito de interpretar. Então, enfim, você vendo isso, você entenda que não dá para prosseguir muito. Tem alguma situação que vai ficar pela metade aí hoje. Algo que você gostaria de fazer dentro da vida amorosa que fica pela metade, né? Enfim, então é ter discernimento, sabedoria, paciência, espera no Senhor, ora bastante, porque só Deus na causa. Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Você pode sentir que a situação está pela metade, como eu disse, né? Não vai nem para frente, mas também não vai para trás. Enfim, mas às vezes você acha que vai para trás. Às vezes você acha que vai para trás, né? Enfim, então é orar bastante, que Deus te abençoe e entender que nem sempre a gente acerta, mas com Deus à frente, né? Deus pode mudar a água em vinho, transformar a água em vinho. Viu? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Se você não tem alguém, também a situação está um pouco empacada, tá? Então é só Deus na causa e espera no Senhor, que este não é o momento ideal. Bom, sua cor. Olha, sua cor eu vou te indicar bastante que você precisa. Você pode usar o verde água, tá? E pode recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Então, aqui fala assim que a sua base espiritual está se fortalecendo, entendeu? Então aproveita, muitas vezes essa combinação pode falar de proteção espiritual que é fortalecida. Olha que bom. Mas a proteção espiritual é uma coisa, né?
E intervenção espiritual para fazer um milagre, alguma coisa assim, é outra. Porque a proteção é mais para que outras pessoas com mal olhada e coisas assim não te atinjam. Mas você está precisando de um milagre aqui, pelo que eu já falei. Então, uma coisa não está ligada na outra, mas já é meio caminho andado, tá? Então, ore mais aí. Bom, estas são as previsões. E vamos agora à energia geral do dia. Deixa eu recolher aqui essas cartas. E vamos aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para ti, ó. Ai, meu Deus. Vamos lá. Se você escolheu a carta da aliança, é a carta Kun. Aceite, aprecie e desfrute aquilo que lhe é oferecido. Seja flexível, pois a sorte está em saber ouvir. O receptivo. Essa carta fala muito que assim, ó. É um dia que assim, você não consegue criar muito, mas você consegue desfrutar daquilo que tem. Você tem que ter humildade para aceitar aquilo que vem de positivo, por mais que não seja o positivo que você gostaria, o tipo que você gostaria. Não é uma carta ruim, ela fala de situações positivas, só que ela fala que você precisa ter humildade porque não é bem aquilo que você gostaria que fosse, entendeu? Então a energia do dia tá assim. As coisas acontecem para positivo, só que não bem do jeito que você gostaria, entendeu? Então é ter essa paciência, esse discernimento, humildade para aproveitar aquilo que Deus te proporciona. Bom, se você escolheu aqui a carta da raposa, é a carta Rissie. As dificuldades começam a desaparecer. Aquele que for paciente e tolerante conquistará a paz. Quem é sábio perdoa e esquece. A liberação. Não preciso dizer muito, né? A carta já falou tudo. É uma carta que fala muito de problemas que são amenizados, às vezes até resolvidos, mas essa carta costuma mais falar de problemas que começam a tomar um rumo de resolução, entendeu? Então é mais nesse sentido, começa a melhorar, mas a situação não muda da água para o vinho. Mas antes progredir do que retroceder, né? Então aproveita. Aí as dificuldades aí do dia você vai ter facilidade para minimizar, entendeu? É uma carta positiva. Bom, estas são as previsões, agradeço por você estar aqui, desejo que você tenha um abençoado dia de terça-feira e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita!